Me perguntaram no meu privado o que eu acredito que acontece com o nosso espírito, com a nossa mente depois da morte. Qual que é a minha crença em relação a isso? O que eu acredito, tá, é na questão do que o Espiritismo fala em si. Eu não sou espírita nem nada. E por que eu acredito na versão do que o Espiritismo conta em si? Porque antes, quando eu comecei a fazer projeção astral, eu não fazia ideia do que era Espiritismo, não fazia ideia do que o Espiritismo acreditava. Então, quando eu comecei a fazer projeção astral, eu já fui em hospitais espirituais que o Espiritismo menciona, eu já fui em colônias espirituais que o Espiritismo menciona. Então, eu não tinha ideia do que o Espiritismo acreditava nisso. E eu não fazia ideia aonde eu estava. Então, eu ia para hospitais espirituais, através de projeção astral. Não sei por que eu fazia lá. Eu também ia em colônias espirituais. Eu já explico para vocês o que é isso. E nisso, com o passar dos anos, eu conheci uma amiga me falou, olha, assiste o filme do Nosso Lar, é um filme legal, que fala sobre espiritualidade, sobre vida pós-morte. Nisso eu peguei e assisti. Para quem quiser assistir, o nome do filme é Nosso Lar. Você encontra ele completo no YouTube gratuitamente. E nisso, lá no filme, conta sobre o espírito e tudo mais, o que acontece com o espírito. Então, eu acredito muito firmemente nessa versão do espiritismo, o que acontece com o espírito depois do desencarne, depois da morte. A gente vai para lugares de acordo com a nossa vibração espiritual. Então, pessoas que estão vibrando negativo, ruim, maldade, elas vão para lugares umbralinos, que são uma zona como se fosse um inferno da Bíblia, vão ficar um período de lá. Mas as pessoas que passaram a vida, a maior parte da vida, fazendo caridade, bondade, vão para lugares mais elevados, que são as cidades, as colônias espirituais. Que nada mais é do que cidades mesmos aqui, cidades, lugarzinhos espirituais, como se fosse uma cidade, vilas, enfim, dependendo dos seus ancestrais aí também. Que ancestrais vêm buscar você, seus parentes de vidas passadas também vêm fazer essa busca do seu espírito e vão te levar para sua casinha, onde sempre você morou ali, entende? Então, no Espiritismo relata isso. Então, se uma pessoa que fez muita caridade, bondade, sempre andou na luz, e não importa a religião da pessoa, a pessoa pode ser ateia, a pessoa pode ser cristã, entende? Não, independente da religião em si, sempre vai para esses lugares. Então, se a pessoa estiver vibrando positividade, alegria, paz, tranquilidade, foi uma pessoa que fez muita caridade durante a vida, tem uma energia boa, tem um amor ao próximo, se importa com os outros, vai para esses lugares de luz, que nada mais é do que cidades, vilas, bonitas, assim. Imagina como se fosse uma cidade sua, só que 1000 vezes mais bonito. Eu já acessei. Então, nisso, assistindo esse filme do Nosso Lar, eu falei, gente, eu já fui para esse lugar, Na questão do hospital espiritual, eu tinha uma conhecida minha que ela tinha entendeu? Ela tinha na sua própria vida, ela fez na sua própria vida. E nisso, eu peguei e automaticamente fiz uma projeção astral em um hospital espiritual que o próprio filme do Nosso Lar, que é um filme espírita, menciona. E eu tava lá. E eu fui encontrar com essa amiga lá, fazendo tratamento e tudo mais. E nisso, assistindo esse filme, eu falei assim, gente, eu já fui para aí. Eu não tinha noção que eu estava num hospital espiritual, que o Espiritismo menciona. E nisso, assistindo o filme, mostrou as cidades, as colônias espirituais. Eu falei, eu já fui para aí em projeção astral. E nisso o filme começou a explicar. Lá no filme explica o que é isso. Mas de maneira resumida, é isso que eu falei para vocês. São cidades de luz, de paz, de harmonia, que você vai, se você estiver vibrando positividade, amor, enfim, você vai para esses lugares. E você não fica permanentemente lá, não. São lugares transitórios. O que você vai querer fazer da vida? Você vai querer reencarnar de novo? Você vai querer ir para outro lugar? O que você vai querer? Quer ficar aqui no mundo espiritual ajudando os outros? São cidades transitórias. É como se fosse uma parada, assim, dá uma paradinha aí. O que você vai querer fazer agora? Quer descansar um pouco depois que desencarnou? O que você quer fazer? São cidades assim, como se fosse um ponto de parada para descanso, tá?
Para onde você vai? Onde você quer ir agora? O que você vai querer fazer? Quer reencarnar de novo? O que você quer, sabe? Eu acredito firmemente nisso porque eu, antes de conhecer... Detalhe, eu não sou espírita, gente. Não sou espírita nem nada. Mas eu frequento o centro espírita, mas eu não me considero porque tem algumas coisas na doutrina espírita que eu não concordo. Principalmente a questão de obrigatoriedade na questão de reencarnação. Eu não acredito nisso, não, tá? Mas tem umas coisas que eu acredito muito fortemente, que é esse ponto sobre a questão do espírito, do desencarno, o que é que acontece com o espírito em si. Eu acredito fortemente nisso. Por que eu falei isso antes? Que eu não conhecia o espiritismo nem nada. Porque quando a gente conhece alguma coisa, a mente tende a influenciar a nossos sonhos, as nossas projeções astrais, conforme a gente acredita, a gente tem fé. Então a mente costuma influenciar aquilo que a gente vê. E eu não fazia ideia do que são essas cidades, do que eram esses hospitais. Na hora que eu vi esse filme do Nosso Lar, é um filme espírita, é muito legal. Eu recomendo vocês verem, para vocês terem uma noção do que acontece em si. Eu falei, gente, eu já fui para ir em projeção astral, E nisso eu comecei a acreditar firmemente que é isso que acontece. Mas, casos e casos. O filme mostra isso, mas também tem um estudo à parte em si, de que você pega e você vê psicografias, tá? Ou seja, espírito incorpora no médium, que ele escreve relatos sobre o que acontece, relatos no mundo espiritual. Aí entra a parte de pessoas, nada contra cristão, então me refiro aos cristãos fanáticos, que acreditam fortemente na volta de Jesus, ele fica parado no túmulo, no mesmo lugar. E tem espíritos de luz, guias, mentores, os ancestrais dele, tenta despertar ele. Ou acorda, acorda, acorda. Só que a crença dele em Jesus é tão forte que ele fica esperando Jesus, que ele não vai despertar de lá até esse Jesus voltar. Então, isso acontece. Agora, pessoas que são ateias em si, ficam lá paradas ao mesmo tempo, porque para eles não existe nada, a mente desliga. Só que com o passar do tempo, o pessoal, os ancestrais deles ficam ali tentando acordar ele. Tem alguns casos que a pessoa desperta, que acorda, é redimensionado para essas cidades espirituais em si, para ela receber um acolhimento, uma explicação do que vai ser feito, entende? Enfim, eu acredito fortemente nisso aí. Mas casos e casos, como eu disse para vocês aqui que me seguem o perfil, o poder da nossa mente é muito forte. O poder da nossa mente molda demais as nossas escolhas, nossas decisões no futuro, sobre o que acontece depois do desencarne pós-morte, entende? Então, se uma pessoa acredita, que nem o caso de cristão, que Jesus vai voltar, ele fica parado até aparecer um Jesus na frente dele, para ele voltar em si, entende? E outra coisa, no Espiritismo, em relação a Jesus Cristo, no Espiritismo, Jesus nunca abandonou a gente, Jesus sempre está conosco assim. Essa é uma visão espírita muito importante sobre esse ponto, para realçar, se tiver algum cristão assistindo, dá uma pesquisada sobre isso, assiste o filme do Nosso Lar, é muito interessante as explicações. Outra coisa, novamente, voltando ao ponto de fé da mente da pessoa. Então, um exemplo bobo, se uma pessoa acredita fortemente que ela vai para o mundo Pokémon depois de desencarnar, entende? Se ela tiver muita fé naquilo, ela tem muita crença, como o fanatismo religioso de alguns cristãos. Nada contra o cristianismo, tá? Nada contra o cristianismo, mas como se tiver muito fanatismo religioso, aquela obsessão muito forte sobre algo, a sua mente vai para lá em si, entende? Mas tem que ser algo muito forte em si. Considerações sobre questão de realidades paralelas. A gente vai para realidades paralelas, a gente vai para mundos paralelos em si. Eu acredito aí também que a gente possa sim ir para essas realidades. No entanto, na maioria dos casos, a gente não vai de uma vez. Desencarnei, bati as botas, morri, eu já vou para um outro mundo paralelo. Não. Eu acredito fortemente, no meu ponto de vista, já que foi o rapazinho que perguntou, que a gente é redirecionado para colônias espirituais, cidades espirituais, onde a gente
é mostrado a nossa vida passada pra gente, explicando o que aconteceu, mostrando nossos pontos e acertos nessa reencarnação aqui, porque o propósito da reencarnação é a evolução, o crescimento, entende? E ficar aí nessa de crescimento e evolução, mostrando, olha, você fez isso, você tinha a missão de fazer isso, vai refrescando a sua memória em si. Mas, gente, muito cuidado com manipulação espiritual, tá? Tem muito espíritos negativos, alienígenas, espíritos de outras dimensões que ficam manipulando você, te causando dor e sofrimento para você repetir esse ciclo de reencarnação milhares e milhares de vezes. Então, cuidado. Por isso, o rapazinho ali que comentou, ele fala uma frase perfeita, o rapazinho que tem a foto do Buda. O conhecimento é libertador, o conhecimento te faz sair de armadilhas espirituais sobre questão de prender você à matéria em si. Então, busque conhecimento, se liberte. E esse é o ponto de vista meu sobre o que acontece com o espírito pós-morte. Mas lembre-se que o poder da sua mente influencia muito as questões à sua volta. Então, se você acredita com muita fé que você vai para algum lugar, vai acontecer tal coisa, a sua mente cria uma realidade naquilo onde você vai automaticamente para aquilo. Isso é questão de muita fé, muita crença, aquele fanatismo cego em si que faz ter isso, tá bom? Um beijão, espero ter esclarecido as dúvidas em si. Muito obrigado, viu, pelo seu comentário no meu privado. Deus abençoe você. E quem quiser consultar comigo no particular, meu atendimento tá aqui no meu perfil. Os atendimentos que eu faço é aqui. Dúvidas e sugestão de vídeos, deixa nos comentários. Um beijão e fica com Deus.